O primeiro é que a gente tem que ser aquilo que a empresa precisa, né? Então não importa se ela precisa que você varra o chão, que você planeje, que você aprenda a pagar, a calcular imposto. Porra, é um exercício diário assim de melhoria da sua vida, de evolução. Então, esse negócio de você ter ego, de porra, não vou fazer, vou contratar alguém para fazer, talvez já não seja o melhor passo a se começar, né? A gente de fato tem que saber lidar com isso, né? E acho que o segundo ponto, o Bruno comentou um pouquinho e tal, são pessoas, né? Porra, acho que principalmente no mundo que a gente vive hoje, mas principalmente quando você empreende, você tem que estar sabendo lidar o tempo inteiro com os diferentes e com as diferenças, né? Então você vai lidar com gente diferente o tempo todo, você vai ter gente na sua empresa diferente o tempo todo, e a gente não pode esquecer que esse grupo, inclusive, só está aqui porque tem um monte de gente ali que está acompanhando o nosso sonho, aquilo que a gente acredita e tem que respeitar, né? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro e esse é mais um episódio do Venture. E para acabar esse ano a gente resolveu fazer um episódio especial. Quando começar, quem está assistindo a gente no YouTube vai ver que o cenário está totalmente diferente, porque nesse episódio a gente trouxe alguns dos fundadores das startups aqui do nosso portfólio e a gente também contou o que a Fisher faz. Eu estou sempre aqui me apresentando, falando que esse projeto aqui é uma parceria da Fisher e da Snack, e a gente resolveu contar o que é a Fisher, o que é uma Venture Builder, e os nossos cofundadores das startups, eles resolveram contar por que eles decidiram criar um negócio junto com a Fisher e o que eles veem de vantagem. Desvantagens não, porque a gente não deixou eles falarem nada disso, brincadeira. Mas o que eles veem de vantagem, porque eles resolveram participar desse nosso projeto, desse nosso universo. Então, cara, tá muito legal, tá um bate-papo de verdade, vocês vão ver que a gente tá bem confortável ali. Mas é basicamente contando o que a Fisher faz e o que uma Venture Builder faz, e cada um conta um pouco da sua história pessoal e o que precisou sacrificar para poder empreender e que dificuldades viu na hora de empreender. Esse é mais um episódio também em parceria com a Minimal e com a Verone, que são os nossos apoiadores nessa temporada inteira. E tá muito legal, espero que vocês gostem de verdade. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Venture. Dessa vez, quem tá vendo a gente pelo YouTube percebeu que o cenário tá um pouco diferente. Mas eu tô aqui de novo com o Dani. Fala, Dani, tudo bem? Oi, tudo bem? Hoje vai ser diferente. Hoje a gente trouxe aqui os empreendedores do Zoo. A gente sempre fala de Fisher durante os episódios. Dessa vez a gente decidiu contar um pouco mais sobre Venture Building e sobre a Fisher. Então hoje eu tô aqui com o Bruno, que é empreendedor da Ali, o Serginho, da Lisa, o Arthur da Octa, o Rogério da Beaver, o Ale da Beaver também e o Renatinho da Ata. Eu vou deixar eles contarem sobre cada um sua história e um pouco sobre o seu negócio, mas hoje vai ser mais um bate-papo com bastante gente, então vai ser um pouco mais descontraído e eu vou começar com o Bruno, para ele deixar ele contar um pouco. Bruno, me fala um pouco sobre a sua carreira antes de empreender, por que você decidiu empreender e quem que é a Ali, né? Que momento que vocês estão? Legal. Bom dia a todos, obrigado Pietro, Dani, pelo convite aqui, um prazer rever os amigos aqui, 2 anos de pandemia, a gente voltou a encontrar, mas todo mundo junto, no mesmo horário é inusitado, né? Então muito legal. Caramba, empreender, o tempo passa rápido, né? Eu lembro 2015, depois de 20 anos de carreira de multinacional e trabalhando em área como operação, como M&A, eu estava na operação trabalhando para um fundo americano que é o Pine River, numa época que o nome fintech nem era conhecido. Muitas empresas hoje já estão consolidadas, mas já existiam naquela época, elas nem se intitulavam fintech, e eram empresas que atuavam no mercado financeiro com uma proposta focada, boa, mas o nome não era usado. Naquela época eu trabalhava numa empresa que chamava Click, que ela era uma fintech, dita hoje, para crédito consignado, focada em atuar apenas em crédito consignado para servidor público e para pequenas empresas, e aquela empresa foi vendida para o Banco da Ecoval depois do impeachment da Dilma, que o mercado na prática ficou muito arredio para investidores americanos. Eu era o CEO daquela operação e eu vi que era uma ótima oportunidade, depois de ter entrado na operação e visto como era estruturar uma empresa do zero, e que depois de 18 meses nós tínhamos conseguido um grande sucesso com mais de 150 mil clientes, eu vi que era o momento de eu pensar em eu empreender, né? Principal diferença de empreender para você ser um executivo de uma empresa é que você tem que se responsabilizar por tudo,
né? Não adianta só você ser bom no plano. A capacidade de reação talvez é a coisa mais importante. E aí eu conheci a Fischer naquele momento. A Fischer não era uma venture builder, ela era uma boutique. E era interessante porque eu conheci a primeira pessoa da Fischer, era o Gustavo, que hoje também é empreendedor. E nós tivemos uma conversa sobre o que era empreender com apoio de outras pessoas que tinham decidido empreender. Achei o modelo muito interessante. 2 anos depois eu entendi que era o momento e a gente fundou a empresa junto com a Fischer, que é a Ali. Ali ela nasceu com foco em crédito para funcionários de empresa, então crédito consignado, mas com um foco muito diferente em dar linha de crédito para reduzir dívida, né? Quando você olha em 2018, nós estávamos no Temer presidente, né? Quem diria, melhor presidente dos últimos 20 anos, mas a gente olhou, e eu fui um daqueles que no momento lá, 2015, né, também denunciando idade e momento, eu fui um daqueles que colei adesivo no carro, a culpa não é minha, eu votei no Aécio, que depois eu me arrependi 15 dias depois, mas, né, pensando em empreender em 2015, né, me falaram que o clima é descontraído, eu já vi o podcast, mas o clima é descontraí, decidi empreender focado em reduzir dívidas. E 2018 não parecia que era tão diferencial quanto é hoje. Tá? Hoje, mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Ali é focado em crédito para funcionário de empresa, que tem o objetivo de reduzir dívida. Em média, a gente reduz um salário após 6 meses, reduz as dívidas com incremento de um salário após 6 meses, e a gente já faz isso para mais de 250 mil pessoas. Que tamanho que está alho? Hoje é um tema interessante. Tamanho é uma coisa que quando a gente empreende também muda a referência. Né? O nosso principal indicador é número de clientes. Tá? A empresa é 100% medida em número de vidas. A carteira de crédito, obviamente, é a nossa obsessão para que seja uma boa qualidade, mas o número de vidas é o que importa. Tem 250 mil vidas, bastante. Cresce aproximadamente 25 mil vidas a 30 mil vidas novas por mês. Tem uma demanda muito grande, né? Quando inclusive nós olhamos hoje o nível de endividamento, a gente sabe que 2023 vai crescer mais rápido ainda, mas a proposta eu dou uma linha de crédito focada em reduzir dívidas que vão gerar um aumento no salário do funcionário. Né? Então, isso aí é o que é ali, o que é empreender. E só para completar, vocês acabaram de fazer uma Series A. Nós fizemos uma Series A, foi um ponto importante, que foi anunciada recente agora, liderada pelo Banco BTG, que é um marco importante na nossa história. Significa que nós temos apoio tanto do capital quanto de um smart money, como diz, que é alguém que é especialista no setor, que aposta pelo diferencial que a gente propõe. Então, agora é um ótimo momento, os nossos próximos 2 anos vão ser de aceleração mais rápida do que a gente fez até agora. Boa. Obrigado. Serginho, você. Bom, tentar resumir, né? Porque senão vai estourar o tempo. Mas, bom, sou Sérgio, a minha carreira empreendedora aí, né, acho que é bem parecida com a maioria aqui. Comecei numa empresa e aí acho que o que me motivou a empreender, na verdade, começou como a palavra autonomia. Então, era uma empresa multinacional, eu reportava para Miami e aí eu não podia fazer nada, que tinha que pedir bênção para Miami. Tudo que eu queria fazer de diferente não podia fazer porque era tudo top-down. Isso chegou um momento que me incomodou. E aí eu falei que eu queria sair e eu ficava desenhando business plans, vários. Desde pizzaria, delivery e tudo mais. E num desses, né, business plans que vão engavetar, acabou eu tendo a coragem de ir. Falei, não, agora acho que é a hora de sair. E aí fui fazendo alguns negócios aí, dando minhas cabeçadas por aí, né, testando o que a gente acredita que é o certo, e você vai aprendendo com os erros. E aí depois eu descobri que na verdade não é autonomia o que me motiva. O que me motiva é construir alguma coisa. Você ter uma foto do hoje e daqui 12 meses você vê o negócio que você construiu. Caraca, olha quanta coisa eu fiz, o que a empresa mudou, ou aonde eu cheguei, né? Então acho que isso que eu acabei, né, sintetizando e fazendo acontecer ao longo da minha carreira. E a Lisa é um desses filhos aí que apareceram, né? Que foram surgindo aí no momento de carreira. A Lisa é uma fintech, especializada em gestão de dados cadastrais no mercado de capitais. Então a gente é super nichado num local, né, principalmente o back-office do mercado de capitais, que tem uma demanda muito grande por atividades repetitivas que envolvem dados cadastrais para aprovar operações. Então a gente traz aí uma transformação digital nesse contexto,
para otimizar, ter mais controle, ganho de escala e assim vai. Então a gente tem uma plataforma SaaS que tem um core e várias atividades ali, várias esteiras que a gente chama que são serviços agregados que compreendem aí várias dores do mercado. Boa. Arthur. Bora lá. Bom, eu sou o Arthur Rufino, eu nasci literalmente num dos mercados mais marginalizados do Brasil, né? A gente está falando de desmanche de veículos. E toda a minha educação profissional acabou sendo assistir a minha família empreender nesse negócio. Desde o meu pai, que é o fundador da JR Diesel, o Geraldo Rufino, até todo o resto da família enorme que a gente tem, acabou empreendendo nisso. Mas eu sempre tive um foco grande em estar ali dentro do negócio da minha família. Então eu não era empreendedor, eu era um executivo familiar. Mas eu tive muita da oportunidade de provocar um modelo de negócio para testar alternativas diferentes. Então, desde fazer correlações com mercados nada relacionados com o desmanche de veículos, o frigorífico, a farmacêutica, etc., e trazer essas lições para dentro de casa, mudando o modelo de negócio, mas também buscando referências nesse segmento em outros países. Eu tive em 9 países entendendo esse modelo de negócio, extraindo essas lições, e aí o que a gente construiu ali acabou se tornando não só a maior empresa da América Latina de desmontagem de veículos pesados, mas se tornou a base para todo o segmento se espelhar. Então a gente teve tentativa de proibição do segmento no estado de São Paulo, daí a gente foi a base para a construção da lei do desmanche. Se uma montadora queria construir um programa de logística reversa de ônibus, falava com a gente. A gente teve a seguradora criando o centro de desmontagem, falava com a gente. E aí, com o resultado dessa lei, a gente reduziu no primeiro ano, em São Paulo, acho que 26% o roubo de carros, 17% o latrocínio. Foi um impacto muito forte. E aí que foi a minha chavinha de decidir empreender. Eu entendia que só liderar o negócio da minha família, eu já era CEO nessa época, não era o suficiente, eu precisava empreender o segmento, eu precisava transformar o segmento, e aí que fez sentido constituir a Octa junto com a Fischer, né? Eu tinha uma visão clara de que a gente precisava que esse mercado se comportasse sobre um marketplace, sobre uma grande plataforma. Então a Octa é isso, ela conecta a frota, hoje muito focado na frota profissional, mas em algum momento a gente vai falar da frota como um todo, aos centros de desmontagem, direcionando veículos com baixa liquidez, que a gente chama de veículo em final de vida. Então a gente faz a intermediação de venda para centros de desmontagem, depois a gente ajuda esse centro de desmontagem a se reconectar ao mercado com peça de reuso para a frota, a peça reparável para a indústria de remanufatura e a peça não reparável para a indústria de reciclagem. E a gente cria uma organização para uma cadeia que sempre foi linear. Então ela sempre extraiu, produziu, usou, morreu. E aí a gente começa a reinserir esses produtos de uma forma bacana. O impacto ambiental é muito forte, o impacto social é muito forte e aí casa muito bem com o momento. Eu já estive dentro de discussões regulatórias, etc., e nunca teve um momento tão favorável com a agenda ESG, a opinião do mercado, do consumidor, empurrando esse tipo de coisa. Pô, muito bom. Que momento que vocês estão hoje? A gente tá no meio. A gente fechou uma rodada seed, liderada pela Vox Capital em março de agora 22, e a gente está numa fase de tração bem bacana, e agora ver o que tem para lá frente. Boa. Pô, vou aproveitar, acho que você nunca se apresentou, né, Dani? A gente fez todos os episódios. A gente faz referência no meio. Conta um pouco também da sua história. Bom, então, já revelando mais de 20 anos de carreira, os 10 primeiros em tecnologia, comecei trabalhando na Oracle no boom da internet, depois também trabalhei em tecnologia, com tecnologia de código de barras e RFD, e a minha primeira jornada empreendedora foi em 2005, quando com um amigo de infância abri uma empresa de rastreamento e a gente rapidamente criou uma coisa que não existia, que é rastreamento portátil de cargas. E por causa disso também, muito jovem, muito inquieto, a gente virou o negócio e acabou desenvolvendo um celular para criança e para pessoa de idade com funções de rastreamento para uma seguradora, que na verdade encomendou para a gente esse projeto. A gente então, com menos de um ano de história, a gente desenvolveu um celular
e que a gente lançou no ano seguinte, isso foi em 2006 que a gente lançou, criando a primeira operadora virtual do Brasil, antes da regulamentação. Então foi uma jornada bem intensa, não tinha nada, eu brinco que é a época jurássica, o Carlos, até a pessoa fala que é o velho oeste do ecossistema, não tinha nada. Eu fui convidado a participar da Endeavor, e eu brinco informalmente, né, eles exigiam que a empresa tivesse um nível de faturamento, de estrutura maior do que uma startup, que hoje a gente conhece, mas eu convivi então bastante com o Carlos, com a Marília, por isso que eles também estiveram aqui com a gente, com a Venture. Acabei saindo da empresa, vendendo a minha parte em 2009 para 10 da companhia. Fui ser executivo, consultor e afins, e daí estava sentindo falta do ecossistema. Eu sempre brinco e falo para todo mundo que me perguntavam até em 15, 16, 17 como era trabalhar em startup e se valia a pena ir. Eu falava, não vale a pena ir, não vai, porque não tem saída. E em 2018 eu mordi a língua, começou a ter saída, e eu brinco que a melhor coisa que você faz na vida é morder a língua e falar, ver que as coisas você pode mudar, né? E eu voltei para o ecossistema, deixei de ser executivo em 2019. Eu na prática já fazia o que a gente faz de venture building, fazia solo desde 2017, até que a gente se encontrou no final de 2019 e vim ser sócio da Fisher desde então, ajudando a ampliar o Zoo, né? Boa. Rogério. Vamos lá. Eu trabalhei 20 e poucos anos no mercado financeiro, em banco, em fundo de investimento. Fiz um pouco de tudo aqui na Inglaterra. Só que eu sempre, desde criança, desde, sei lá, dos 12 anos, eu sempre gostei de programação, né? E eu nunca trabalhei com isso diretamente, mas sempre, em todos os trabalhos, eu sempre dava um jeito de encaixar alguma coisa de tecnologia ali, um pouco desenvolver sistema, ajudar a parte de sistema, alguma coisa assim. Depois de, como eu falei, né, 20 e poucos anos, eu falei, não, deixa eu ver se agora eu consigo trabalhar de verdade com uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre fui apaixonado. Eu saí do fundo que eu estava em finalzinho de 2016, passei aí um ano estudando e aprendendo tudo que dava para aprender de machine learning, de ciência de dados, de inteligência artificial, tudo que dava para fazer. E fiz alguns trabalhos, todo amigo meu que tinha empresa falava, posso ficar aí um pouquinho, deixa eu ficar um tempo aí, um mês para aprender alguma coisa, e fui virar estagiário com 40 e poucos anos. Fiz isso umas 3 vezes, até que eu conheci o pessoal da Fisher, eles já estavam montando a Beaver na época, e aí foi o que precisava para eu tomar coragem e falar, não, vamos embora, vamos empreender, vamos tomar risco e fazer essas coisas acontecerem. É isso. Bom, agora o outro velhinho falando. Não, então, eu acho que no meu caso o empreendedorismo meio que sempre esteve presente de uma certa forma, né? Eu depois da faculdade, no final dos anos 90, eu fui morar fora. Eu fiquei quase 10 anos fora. Aí na ocasião, comecei a trabalhar com audiovisual. E o audiovisual, ele tem muito de empreendedorismo, né, cara? Quando você vai fazer um filme, vai fazer um documentário, isso é uma empreitada por si só. Daí, depois de 10 anos lá, voltei pro Brasil, e no Brasil comecei a trabalhar com mercado da construção civil. Então a incorporação também é empreender, né? Você, cada SPE, cada empreendimento que você faz é uma vida, né? Você descobre coisas diferentes naquela história, naquela circunstância. Então o empreender, de fato, ele sempre teve muito presente na minha vida. Acho que no caso do que a gente está da minha fase agora com a Fisher, o mais importante foi a inovação, né? Porque nos meus anos de incorporação, eu percebi que o mercado da construção civil é um mercado muito engessado em termos de mentalidade, né? E por ter essa necessidade de coisas novas, né? Como eu falei, fui morar fora, audiovisual, esse inconformismo acabou meio que me
falando mais alto, e eu resolvi, falei, porra, deixa eu sair dessa história aqui do mercado imobiliário do jeito que é. E aí fui falar com um grande amigo meu que era da Fischer, o Gustavo. Aliás, nesse meio tempo, eu e o Pietro, a gente tinha estruturado um fundo de audiovisual também. Longa história essa. É outro podcast. Mas falando com o Gustavo, eu falei, pô, Gustavão, vocês estão aí com a Fischer começando a tomar novos rumos na parte de inovação, o que a gente pode fazer junto? Aí o Gustavo falou, porra, tem a Beaver aqui, que começou no mercado imobiliário, né? Era um grande marketplace de mercado imobiliário. E aí, quando eu e o Roger entramos, a gente começou a pivotar essa história, né, da Beaver. Então a gente passou a escolher uma das vertentes do marketplace, que foi o mercado de securitização de recebíveis imobiliários. A proposta ali era fazer toda uma automação da análise dos ativos e depois também da escolha, e montar um grande bolsão de oportunidades de mercado imobiliário, de ativos, né, de imobiliários. Inclusive naquela época a gente estava saindo de uma grande fase de distratos, né? Então, era uma oportunidade que a gente via como sendo uma nova frente para dar dinheiro para as incorporadoras. Fomos para o mercado, testamos, aquilo que a gente tinha imaginado não teve a aderência que a gente imaginava, porém, nessa proposta de automatizar as coisas, de automatizar o fluxo de securitização, a gente percebeu que, essa brincadeira aqui de ler documentos é uma coisa que é um grande mercado, né? E aí a gente pivotou pela segunda vez a Beaver, e aí é a Beaver de hoje, que a gente conhece hoje. O que é a Beaver de hoje? A gente se especializou numa vertente da inteligência artificial, né, que é o processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural é certamente é a vertente da inteligência artificial mais adequada para ler documentos complexos que não faltam no Brasil, né? Então, procuração, a matrícula imobiliária, contrato social, contrato de compra e venda, tudo tem um contexto semântico que o NLP é super capaz de ser utilizado e tirar os dados, as informações necessárias para acelerar uma série de processos analíticos, processos de diligência, análise de antifraude, uma série de coisas. Então é isso aqui. A Beaver agora começou com a NLP, agora a gente está começando a ver novas tecnologias, então visão computacional, para começar a incorporar outros tipos de documentos na esteira de produtos, no pipeline de produtos da Beaver, para a gente deixar a nossa empresa cada vez mais especializada nesse mercado de processamento inteligente de documentos. É isso aqui que a gente construiu até agora. Boa. Arrisco dizer, o robô mais inteligente para ler matrículas no Brasil. Mas não tenho a menor dúvida. Não só o mais inteligente, como o mais rápido também. Olha só. E que tem nome. Tem nome. É o Justin Bieber. Precisava. Com essa eu passo pro Renatinho. Com essa indignação eu passo pro Renatinho. Boa, pessoal, eu sou o Renato. Só fazer um comentário, é um papo descontraído, né? Então, é sempre bom ser o último. Não vou falar palavrão. Deixa eu arrumar aqui. É sempre bom ser o último, que você vai copiando um pouquinho do que cada um fala, né? Só que eu tava com uma linha de raciocínio e aí eu não tô mais com ela, eu já perdi ela. Muita ideia, né? É muita coisa, né? E agora eu tô pressionado pelo tempo também. Porque ser o último é o cara que tem que correr com o tempo, né? Mas, pessoal, eu sou o Renato. Eu tenho 16 anos, né, de mercado financeiro, sempre trabalhei em banco. E aí, em algum momento ali da minha vida, não foi um negócio assim, por mil maravilha, mas chega um momento ali da sua carreira que você começa a repensar um pouco o que você quer, o que você quer fazer. E aí eu decidi em algum momento ali de buscar a oportunidade de tentar empreender, para tentar fazer algo diferente, não trabalhar sempre com coisas que nem sempre você está de acordo ou não, queria fazer diferente, tentar inovar, etc. E aí eu tive uma oportunidade em 2014
de empreender com alguns sócios, o pessoal hoje da Remax, e iniciou ali uma trajetória bem legal ali da minha vida, onde eu pude fazer de fato algo que eu gostasse, né? E aí eu lembro que um dos sócios falou assim pra mim: Renatinho, cara, pra dar certo esse negócio aqui, você tem que fazer 3 coisas, né? Faça tudo dentro da lei, dê sua vida pelo trabalho e ame o que você faz, né? Bem, eu sempre amei o que eu faço, né? E aí o mais difícil, obviamente, era como lidar com trabalhar o máximo que eu pudesse sem que isso me desgastasse. E aí você começa, já que você ama, você começa a ter prazer naquilo que você faz. Então a ATA, de 2014 a 2022, teve uma trajetória bem legal. Foram 8 anos de muita batalha, muito suor, porque acho que empreender de fato não é você ter a realização no curtíssimo prazo, isso vem com o tempo. E foi uma trajetória bem legal. A ATA se desenvolveu no mercado imobiliário, uma plataforma de distribuição de crédito imobiliário e garantias locatícias, que se tornou a única plataforma, inclusive, de juntar todos esses serviços para a imobiliária, para a incorporadora. E hoje a gente está entre os 3 principais players do mercado, operando de uma forma super digital todo o processo de financiamento imobiliário para mutuários finais. Boa. Acho legal. Como que foi a aproximação com a Fischer? Quando que foi, mais ou menos? Cara, a aproximação com a Fischer foi num momento que bem difícil, né? A discussão era, puta, vamos fechar isso daqui que não tá dando certo, né? E aí foi quando apareceu o Gamboa em 2017. E aí, porra, puta negócio difícil, né? Porque o Gamboa vinha com um monte de ideia que eu era contrário, aí eu falava o que eu queria e ele não aceitava. Mas você acha o meio do caminho, no final do dia você acha o meio do caminho, né? Mas foi em 2017, mais ou menos, Pedro, que começou a relação. E ano passado, o que aconteceu? E aí, ano passado, a gente teve o exit da ATA, a gente foi adquirido pelo Quinto Andar, onde a gente está fazendo vários projetos ali de expansão da companhia, de melhoria de processos dentro da esteira de compra e venda hoje do Quinto Andar, e que está sendo uma outra experiência super bacana também de vida, algo super diferente de tudo que eu passei até hoje. Boa. Eu tô aqui com a camisa da Snack. Quem representa a Snack, a gente tem a Júlia aqui, que está por trás das câmeras, não quer aparecer. E a Júlia, que são as duas que lideram, a Júlia em Porto Alegre. Então, só para a gente completar aqui o hall de startups Fischer, a Snack é a nossa plataforma de conteúdo, inteligência e inovação. Seria representado pela Júlia aqui, mas infelizmente ela está em Porto Alegre, não pôde comparecer. Mas a gente vai fazer ainda um videozinho, um episódio com ela e com a Júlia também, que morre de medo de aparecer na frente das câmeras, para contar um pouco mais sobre a Snack. Agora, a gente viu aqui que vários de vocês tiveram experiências já empreendendo em economia real e em outros setores, mas, cara, quais são os principais desafios? E aqui eu vou deixar aberto, vocês vão se revezando aqui, a gente faz um papo mesmo. Quais são os principais desafios de se empreender de forma geral e depois em tecnologia principalmente? Sérgio, já que você está com o microfone na mão, vou começar com você, que você está me olhando aqui. Bom, empreender de forma geral, acho que principalmente quando você vem do mercado, né, no meu caso, eu cuidava de uma área específica dentro de uma empresa multinacional. Aí eu saí, beleza, vou empreender. Contrato social, putz, o que é isso? Com quem que eu falo? Tem que fazer, vai um advogado, vai no Jusesp. O que é Jusesp? Então assim, cada dia é uma novidade, né? E você vai aprendendo. Aí chega o final do mês, você tem que pagar os impostos, tá? Mas como é que calcula? Como é que eu vejo que tá certo? E que imposto? Se é lucro presumido real. Hã? Então assim, esses desafios para quem vem do mercado, que tem uma área que faz isso, que você nunca ouviu falar, é uma novidade. Eu não estava preparado para isso, né? Então acho que esse é o grande desafio que você tem. E vai descobrindo outros, né? E vai criando habilidades. Isso que é legal. Assim, eu nunca achei que eu ia vender, né? Eu sou engenheiro formado, atuei sempre em áreas transversais na empresa, mas eram áreas de processos operacionais. E quando você empreende, cara,
toma um café e fala, então, quer conhecer a Lisa? O que você faz? Né? O que você faz? Você mexe com dados cadastrais? Então, assim, você desenvolve. Vai mexer, né? Então, assim, acabou, né, florando um negócio que eu falei, ou eu faço ou eu não faço. Então, você vai criando habilidades. Eu acho assim, lógico, eu vejo o lado positivo. Tudo isso que hoje aprendeu me deu uma casca, né, muito, muito legal para qualquer coisa nova ou que alguém precise de ajuda, né, você acaba sendo um consultor, porque você já sabe como é que funciona ali de uma empresa, todas as partes, você passa por tudo, né? Eu não sei programar, mas dá uma enroladinha assim no blá 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 eu consigo falar um pouco, né? Então acho que isso. E quando você vai pro digital, para mim, eu acabei migrando também, aconteceu, sei lá, naturalmente na minha carreira. Porque eu tinha um negócio real, eu tinha uma agência de publicidade. Um dos negócios, né? Foi uma agência de publicidade. Eu já tive uma parte de supermercado, de bairro, já foi um espaço para eventos, depois teve uma agência de publicidade. Essa publicidade eu acabei migrando para digital, pelo momento do mercado que estava acontecendo. E aí, nesse momento, eu comecei a cheirar um pouco de tecnologia. E aí que me fascinou, até... né, acho que por ser engenheiro, gostar dessas coisas, né, binário e tudo mais. E aí foi onde eu acabei mergulhando e buscando me aperfeiçoar. Pois essa agência acabei vendendo, né? Eu quebrei a cara com outro negócio trazendo Beacon pro Brasil, tentando ser o primeiro IoT aqui em, sei lá, 2014, com uma rede 3G tosca, quebrei. Mas depois eu continuei com a parte de tecnologia, com outras startups aí como funcionário, né? E depois acabei vindo para a Lisa, né? Então acho que a tecnologia acabou sendo esse curso, né? De você acabar gostando e se aperfeiçoando. Boa. Arthur, vai. Depois eu vou com o Bruno. Boa. Ele falou do vender, né? Que a gente normalmente é super comum você encontrar empreendedores que não se veem vendedores. Mas com o tempo você vai descobrindo que é só vender, né? Você vende para investidor, você vende para colaborador que você quer trazer, você vende para o colaborador que você quer manter. Então é uma relação meio eterna de manter várias narrativas ao mesmo tempo, bem sustentadas. E é por isso que a gente vê tanto essa questão hoje do empreendedorismo de palco e empreendedorismo real, eles são tão parecidos ao público, né? Porque esses caras se tornam bons vendedores de algo que eles não fizeram. E o outro está trazendo a realidade do que ele vendendo a realidade dele. Então, eu acho que à medida que eu fui evoluindo como um intraempreendedor ainda na empresa da minha família e hoje como empreendedor na Octa, é que você vai se especializando muito em desenvolver a narrativa correta para cada tipo de freguês que você está consumindo a sua empresa ali, e como que você faz com que toda a operação por trás daquilo esteja coerente com a narrativa, né? Então acho que esse que é o empreendedor real, é o empreendedor que não importa se ele está no digital ou na economia real, ele está comprometido entre narrativa e entrega. Então acho que é um desafio constante manter esse equilíbrio, né? E as diferenças entre o empreendedor da economia real e digital que você sentiu? Cara, é brutal porque tem acho que o principal é a velocidade das coisas, né? Eu tava brincando esses dias, eu não sei que contexto que eu tava, que empreender no digital, você tá 180 por hora numa rodovia esburacada. Te vira. Você vai ter que desviar e você não pode tirar o pé do acelerador, né? Então, na economia real, tudo bem você crescer 30% no ano, que é bizarro para a economia real, e tá lindo, né? E aí, quando você vem para uma economia digital, 30% no ano é ridículo e provavelmente você tá fora do contexto ali, né? Então, questão de velocidade, perfil do colaborador que você vai trazer, e não porque é mais novo, mais velho, mais formado ou menos formado, mas é um ser diferente, se comporta diferente, tem demandas diferentes. Então, e de novo, a velocidade de contratação, a velocidade de que você precisa fazer grandes mudanças dentro da startup. Então, eu ouso dizer que não tem nada a ver. O que eu aprendi na minha jornada de empreendedor da economia real
me dá muita base para saber lidar com a economia real através da minha digital. Mas serve muito pouco para a minha gestão do dia a dia. Óbvio que tem as experiências, os macetes ali que você acaba se tornando mais eficaz ou mais perspicaz, mas na hora H, acho que a grande mágica dessa relação com a Fischer, para mim, é acelerar essa curva de aprendizagem, de adaptação do empreendedor Arthur. Boa. Bruno. Pergunta ampla essa, né? Nossa, dá um podcast só nessa pergunta. Eu acho que é uma combinação de 3 fatores aqui. Bem comentado pelo Sérgio, capacidade de você aprender rápido. Bem comentado pelo Arthur, capacidade de você ser coerente na construção e no desenvolvimento da história, né? Se você pensar, agora a trajetória da Ali, ela completa nesse mês 4 anos. Esses 4 anos foi um espirro, cara, assim, não foi só por causa da pandemia. A pandemia acelerou muito, a percepção de tempo acho que na pandemia fez encurtar, né? Tudo mais intenso. Mas tem uma questão que eu lembro no primeiro momento, a uma quadra daqui, quando a gente foi fundado, que a gente estava aqui no Spaces, a ideia era a mesma de hoje. E eu lembro de um pensamento que eu vi num livro de um cara que chamava Eric Ries, que falava Startup Leve. Ele falava o seguinte: cara, sonhe com 3 anos, planeje 3 meses, entrega 3 semanas. Essa é exatamente a lógica que a gente usa na empresa, porque se você perder a mão, necessariamente você desperdiça muito rápido. Igual o Arthur comentou, eu não tenho experiência em economia real, basicamente varejo físico, infraestrutura, então eu sempre tive em planejamento ou execução de temas que tinham um peso muito digital. Então você tem uma vantagem, se você acerta, você consegue colocar mais dinheiro e aí você escala mais rápido, mas, bem como colocado pelo Arthur, às vezes você está a 180 e está acabando a pista e você não vê, e aí você está basicamente, a velocidade, se não usar corretamente, você desperdiça muito. Mas tem um ponto importante que essa história de sonhar 3 anos, também tem uma questão importante que é a sua capacidade de reação para 3 semanas é razoavelmente treinável, que é você ficar olhando indicadores reais, muito tema de análise de cliente, muito tema financeiro, muito tema de satisfação de cliente, você combina muito rápido análise de curtíssimo prazo. O médio e o longo já ficam mais difíceis. Então, talvez a principal questão aqui é como você pega que os seus 3 semanas e 3 meses, ele vai ter uma continuidade, né? E uma coisa super importante, eu acho que o grande desafio não é só pessoas, são os tipos de pessoas que você vai ter na empresa. Eu lembro que eu li no mesmo livro lá falando o seguinte: olha, tem gente muito boa em tirar do estágio onde tem nada e levar no estágio de um determinado patamar. Número de pessoas, faturamento, análise de clientes. Depois você vai ter que mudar o patamar. Isso é uma coisa que não é pensada como positiva, mas é fundamental. O que trouxe até um determinado patamar não é o que vai levar até o outro. E se você não tiver uma cabeça sua e das pessoas que estão com você, esse negócio vai ser dolorido. Então, tem um desafio adicional, mudanças de patamar. Né, metáfora aqui, eu não sou de futebol, mas tentando ser amigável aqui. O cara que joga 3ª divisão, difícil ele jogar 1ª divisão. O cara que joga handball, muito difícil ele jogar futebol americano. E assim por diante. Então, o cara que trouxe até um determinado patamar, o time que trouxe até um determinado patamar, talvez ele não tenha capacidade de mudar de patamar. Então, é um desafio adicional que não está escrito. Você vê vários casos de sucesso, mas sempre fica nas entrelinhas. Esse eu acho que é a única parte aqui que é relevante e não óbvia da jornada. Tudo bem, né? O cara que tira do papel não necessariamente é o cara que escala e depois lida com isso quando está numa função mais executiva de uma grande corporação. É isso aí. Acho que é um super ponto. Cara, eu acho que o principal aqui é que quando você sai do mercado depois de tanto tempo, assim, acho que um pouco diferente do que o Sérgio falou, assim, óbvio, você não sabe nada, mas você acha que você sabe tudo, né? Então, eu tinha uma ideia super clara do que a gente tinha que fazer, não sei o quê. E no começo da Beaver, a Beaver também é a única startup da Fischer que nasceu com 2 founders, né? Então tinha sempre uma discussão, eu e o Ale. Vem coisa nova por aí. Vem coisa nova por aí. Sabe nada inocente. Aí eu não tô sabendo disso. Ele é oculto. Mas o que então tinha sempre eu acho que sei tudo, só que eu vou conversar com a Ale, ele tem ideias diferentes, eu vou conversar com a Fischer, eles têm ideias diferentes.
com o tempo você aprende, eu acho que tem aquele gráfico famoso que eu esqueci o nome agora, com o tempo você começa a achar que você não sabe nada, né? E que tudo que eu faço tá errado e, putz, eu tenho que ouvir o que todo mundo. E depois você acha um equilíbrio ali, mas eu acho que foi importante, para mim pessoalmente, foi muito importante esses embates com os meus co-founders, né? Com a Lei, com a Fischer, porque foi a forma de eu perceber que realmente tem muita coisa para aprender. É muito mais difícil do que a gente acha. E cara, não dá para saber tudo e a gente tem que correr atrás. Então, putz, e também tem essa, né? Eu não posso ficar só nas coisas que eu gosto ali, de programar, de fazer modelo e tal, mas tem que ir pra rua, tem que vender, tem que pensar em estratégia, tem que pensar em pessoas, tem que pensar em um monte de coisas que no começo a gente achava que não precisava, né? Então... acho que às vezes a gente se ilude um pouco pelo que sai nas reportagens de que empreender é só um PPT. É molezinha. Dinheiro, e as dores do dia a dia são gigantes. Mas acho que tem um ponto aqui só para marcar, acho que o pessoal está notando que os nossos founders têm uma bagagem, têm quilômetro rodado, e acho que é um jeito nosso de ver a forma de criar uma empresa requer senioridade, porque o que a gente caça são grandes problemas para resolver e precisa de muito quilômetro rodado e tem um quê e precisa de cicatriz, né? Quando eu estava empreendendo, só tinha moleque e daí falava, não, você precisa de gray hair na tua startup, você precisa de... Daí, acho que hoje em dia, gray hair a gente já está bem servido, mas a questão central... Cota gray hair para encher, mas a questão central é que precisa de cicatriz, no sentido assim, precisa ter batido bastante a cara para saber quando ter uma autorreflexão de quando mudar, que acho que esse é o ponto que mudar rápido, né, Roger? Aprender a mudar rápido. Então, o que eu vejo, né, tipo, na minha experiência, putz, quando você pega um empreendimento imobiliário, putz, um business plan em 4 anos, cara. O legal desse mundo digital é que é um pouco o que o pessoal está dizendo, né? Tipo, muda rápido, testa rápido, velocidade. O que para mim está sendo diferente nessa história aqui é que, bom, é um ambiente extremamente criativo, né? Tipo, a gente está sempre criando alguma coisa, vendo alguma coisa, buscando alguma coisa para chegar num resultado. Toda empresa tem que ter resultado, né? Então isso aqui é uma coisa comum, a economia real, a economia digital, mas a forma de chegar no resultado que é extremamente interessante. E a outra coisa extremamente interessante é um pouco o que o Roger está falando, que é o lance da relação humana mesmo. Como é uma coisa muito criativa, esses conflitos que existem, eles também contribuem para a criatividade e contribuem para você criar de uma forma mais correta, inclusive, né? Então, isso daqui é uma outra coisa que eu achei muito bacana. E não só na nossa interação, mas com a interação com a Fischer também, né? E com a interação com o grupo de empreendedores da Fischer, porque isso daqui são sempre novas ideias de pessoas extremamente capazes, né, que ajudam a gente nesse aspecto de empreender. Porque empreender não é fácil, é o que o Serginho falou, tem que ter casca. Né? Você não tem rotina, cara. Você não tem como você chegar e falar assim, não, vai ser assim. Não vai ser assim, porque tudo que você planejar, você vai errar. Entendeu? Então, e você tem medo de ser julgado pelos seus erros. Então, esse ambiente também humano, ele é legal porque também te faz aceitar os seus próprios erros. Faz assim, porra, beleza, errei. Faz parte. Então, o mundo digital, ele é muito mais complacente com o erro. Então, aliás, faz parte, né? Tem muito podcast que fala, ou podcaster que fala assim, vai tomar um monte de não, vai errar, vai aprender a errar. Entendeu? Então, saber lidar com o fracasso é uma parte importante do empreendedor. Entendeu? Então, acho que isso aqui é uma coisa muito legal. Boa. Renatinho. Bom, tu falou tudo, só O que sobrou? A próxima pergunta agora para vocês, né? Na próxima eu vou começar com você, só para você... Eu posso ser o segundo. Isso é hacker mind que a gente fala, já hackeou o método aqui. Cara, eu acho que
porra, óbvio, né? Só complementando o que todo mundo falou, mas talvez tenha 2 pontos, assim, que pra mim foi muito latente, assim, na minha jornada, né? O primeiro é que a gente tem que ser aquilo que a empresa precisa, né? Então não importa se ela precisa que você varra o chão, que você planeje, que você aprenda a calcular imposto. Porra, é um exercício diário, assim, de melhoria da sua vida, de evolução. Então, esse negócio de você ter ego, de porra, não vou fazer, vou contratar alguém para fazer, talvez já não seja o melhor passo a se começar, né? A gente, de fato, tem que saber lidar com isso, né? E acho que o segundo ponto, o Bruno comentou um pouquinho e tal, são pessoas, né? Porra, acho que, principalmente no mundo que a gente vive hoje, mas principalmente quando você empreende, você tem que estar sabendo lidar o tempo inteiro com os diferentes e com as diferenças, né? Então você vai lidar com gente diferente o tempo todo, você vai ter gente na sua empresa diferente o tempo todo, e a gente não pode esquecer que esse grupo, inclusive, só está aqui porque tem um monte de gente ali que está acompanhando o nosso sonho, aquilo que a gente acredita e tem que respeitar, né? Então, lidar com pessoas, saber gerir essas pessoas, eu acho que vai ser um grande desafio, e acho que é uma das coisas aí que leva um pouco ao sucesso, é ter grandes grupos de pessoas felizes conosco. Eu tô aproveitando aqui, eu lembrei muito do que a Dani Graicá, no episódio que a gente fez com ela, comentou da solidão de empreender, né? Da tomada de decisão, acho que o Roger abordou um pouco isso, o Serginho também, de você chega lá, você tem que saber tudo, você tem que tomar decisão, no final não tem para quem você perguntar, não tem para quem você pedir. Mas vocês falaram muito de Fisher aqui, eu vou pedir pro Dani contar um pouco o que é a Fisher, então o que a gente faz, e depois eu vou perguntar para vocês por que vocês decidiram empreender aqui e não sem a gente. A gente se vê como um cofundador serial institucional, então acho que no ambiente de tecnologia criou-se uma percepção que você vai montar uma startup, você se junta com seus amigos de infância ou de faculdade, você vai para uma garagem da tua casa e lá você vai criar o futuro da economia, né, do planeta. Essa é uma falácia. Inclusive, no Vale do Silício, alugam garagem para você tirar foto e falar que lá você está fundando a sua startup, e não é verdade, é um fato. E, na verdade, até uma coisa que a gente reforça bastante, tem uma pesquisa de Harvard, que a idade média dos empreendedores de sucesso americanos é 45 anos. Então, essa imagem do jovem inovador que cria a disrupção, ela é parcialmente verdade. Então, a gente sabe quem já teve a vivência de ter uma primeira jornada, o quão desafiador é ter esse primeiro choque de empreender, quanto desafiador é criar, na verdade, um produto digital, quanto desafiador é, além disso, montar a companhia e ter rápida atração para ter investimentos seriais. A gente sabe que, na verdade, então você precisa ter um time muito sólido, muito sênior, com muito suporte para que isso aconteça muito rápido. A gente vê então que a gente, como Fisher, tem essa função, achar grandes problemas e montar grandes times, super times, que vão resolver esses grandes problemas. A gente inicialmente foca no Brasil, quem sabe depois a gente vai para além do Brasil, e que ao fazer isso a gente vai criar companhias de muito sucesso e de rápido crescimento. Então essa é a nossa ambição como Fisher. E eu acho que vocês são um exemplo concreto de que a gente está conseguindo fazer isso bem. Eu acho que tem um ponto que a gente, nesses anos, a gente foi aprendendo coletivamente o que dá certo, o que não dá certo, para que a gente não erre de novo. Então, quando o Serginho chegou aqui, ou quando o Arthur chegou aqui, a gente já tinha uma jornada com o Bruno, já tinha uma jornada com o Ale, com o Renatinho, a gente aprendeu coisas que a gente foi passando e vocês mesmos foram trocando um com os outros. Então acho que esse é muito do nosso objetivo aqui dentro. A gente erra uma vez uma coisa, aprende aquilo e na próxima a gente já faz certo. Então hoje a gente já tem um modelinho, já tem uma metodologia. Coisas, né? nunca vai acabar a lista de coisas que a gente tem para errar. A gente vai errando outras coisas. Mas acho que o importante... rápido, né? O importante é mandar... O importante é ir trocando e, de fato, tendo esse suporte. Então, você chega aqui com um contrato hoje, a gente já tem os nossos modelos prontos, para que você não precise aprender do zero o que é um contrato social, como se faz
uma empresa, qual que é a melhor ferramenta de gestão. Então, acho que isso é a gente vê essas coisas indo melhorando ao longo do tempo. Mas eu queria deixar para vocês, eu vou começar com o Renatinho, que se deu bem nas outras. Cara, por que quando o Gamboa chegou lá em 2017, você falou, não, vou fazer com esse doido aí, vou fazer com a Fischer, com esse bando de maluco, ao invés de continuar minha jornada sozinho? Cara, não tive opção. Renatinho, a gente combinou. Corta, né? Ai, velho. Tô brincando, lógico. Cara, eu acho que tem... Acho que na verdade a primeira vez, até antes do Gamboa, você tava lá, né? No dia que a gente se reuniu e tal. Eu acho que... Pô, não é nenhuma coisa assim meia... Não é nem querendo ilustrar um pouco, mas era um momento difícil na companhia naquela época, que eu lembro. E isso vem muito com o que você comentou, Pietro, que é... Uma das coisas que eu mais sentia naquele momento ali, de fato, era a solidão de empreender, porque... Eu entendo como solidão de empreender primeiro, cara. Muitas dores que você tem, você não vai passar para as pessoas que trabalham com você, porque é responsabilidade sua. Só que ao contrário acontece, essas pessoas passam as dores, as necessidades, os problemas e você não tem todas as ferramentas, talvez, naquele momento de ajudar ou fazer acontecer. Então, e fora isso, as ideias e tudo que você está querendo dividir com pessoas que às vezes você não consegue. Então, para mim foi uma junção ali, porque quando apareceu o Gamboa, o Pietro, na época, pra gente conversar, começou a ter ali algumas provocações por parte deles comigo, de, cara, por que você não fez isso, não fez aquilo? E aí no final do dia eu fui parar pra pensar, porra, porque eu nunca pensei nisso. Então você começa a ver que esse nível de compartilhamento é muito bacana. E um segundo ponto, né, além de nitidamente ter uma experiência ali que ia agregar na ata, que eu não tinha, me ajudaria muito, você tem um segundo ponto que eu acho que é o lado humano, né? Não porque vocês estão aqui nem nada, mas o ambiente da Fischer é um ambiente super gostoso, é um lugar onde você quer estar, as pessoas te trazem uma confiança e você vê que no final do dia todo mundo se junta ali para fazer com que aquilo aconteça de verdade. Então acho que isso aqui tem um valor ali intrínseco, onde quem tem a oportunidade de alguma forma tem que tentar partir para coisas nesse sentido e não estar só sempre na jornada ali querendo fazer tudo sozinho, porque é muito mais difícil. Valeu. Pô, Renatinho, sacanagem, cara. Eu ia falar que o negócio era gente. Pronto. Mas eu não vou mudar o discurso. Eu não vou mudar o discurso porque o lance era a gente mesmo, cara. Tipo, comigo, com a Fischer, já tinha um relacionamento com o Gustavo, com o Pietro, anterior à Fischer VB. E cara, você não faz nada sem gente, né? Sem pessoas. Né? E eu sabia da qualidade das pessoas, então foi isso. E aí a minha intuição se comprovou certeira, porque o empenho que hoje a Fischer coloca, né, na construção das startups, além do empenho na startup em específico, né, toda essa experiência de diversas startups, porque aqui tem 6 que fluíram, mas tiveram algumas, desde que a gente com a Ali começou lá no Spaces, algumas já não estão mais no portfólio, né? Então você aprende com os acertos, aprende com os erros, e isso tudo, vocês que olham todas as startups, vivenciam todas as startups, enriquecem especificamente as outras startups. Né? Então, é igual a abelha, né, que vai lá e poliniza as diferentes plantas. Né? Então, isso aqui é isso com gente. Né? Acho que é um pouco essa coisa que fez a gente continuar aqui, começar e continuar com muita satisfação junto aqui com a Fischer. Mas acho que no caso de vocês tem uma coisa bem legal aqui, que acho que ficou bem característica da Beaver, mas a gente consegue passar para os outros, que a gente começou em tecnologia pura. Quando a gente fez a gente focou em tecnologia, ficou praticamente 2 anos focando em machine learning. Só fazendo modelo, Quando todo mundo fala assim, vamos fazer machine learning, AI, vocês são prova viva. Quão complexo é não fazer é simples, isso. É difícil pra caramba. E a partir daí, que o robô comprovou que você é muito eficiente, a gente começou a criar um roadmap de produto, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, acho que vocês têm essa vivência de 2 momentos
puros de tecnologia, que acho que vocês não tinham vivido isso. Não, né? Que é criar produtos de tecnologia, que é uma coisa muito diferente, né? Pois é. Não, e nesse percurso, né, sem dúvida, a gente vivencia isso diretamente, né? Mas os inputs que vêm do ecossistema ajudam pra caramba a gente aplicar essa tecnologia pura, como você bem falou. A gente vai lá, focou 2 anos anotando coisa, eu e o Roger no começo, só nós dois, de madrugada porque tinha outro trabalho ainda. Nada, o pessoal da ficha. É verdade, tinha o joguinho da matrícula, é verdade. O Pietro até que ficou bem, né? Todo mundo fala do machine learning e ninguém fala do machine teaching. Ninguém exato. fala que tem que ensinar o robô antes dele conseguir aprender. Exato, senão o Justin não aprende. Eu acho que tem um ponto que é importante esclarecer, que a galera sempre tem dúvida, que assim, a gente não é uma aceleradora. Pois é. Assim, a gente fundou mesmo os negócios aqui, a gente está no contrato social de todos eles, a gente bota a mão na massa. Então, isso que eu acho legal, porque o botar a mão na massa não é um botar a mão na massa assim, do nada, é com experiências de outras circunstâncias. Então, você consegue migrar experiência da Lisa para Beaver, da Beaver para Ali e por aí vai, entendeu? São coisas que vocês conseguem contribuir. Pô, quem aqui nunca pegou, não analisou alguma outra coisa que um outro empreendedor fez em termos, sei lá, de ideia de contrato, cláusula contratual, coisas que são comuns a todas as empresas. Isso ajuda pra caramba. A gente faz pitch, a gente faz BP, a gente faz Exato. lista de Quem não leads, a gente faz chupinhou o BP contrato. do outro, né? O BP não, a apresentação, o pitch, entendeu? É isso. Conhecimento conjunto. Curva de aprendizado. É Mas acho que esse ponto também, daí passando para outros aqui, acho que a prática que a gente está criando de Venture Building é novo no Brasil. Nos Estados Unidos começou já um pouco antes, mas a gente faz parte da GSSN e a gente começou a ter acesso e ver que uma GSSN, Global Startup Studio Network. A rede de Venture Builders do mundo, e que uma startup de sucesso, quando bem fundada numa Venture Builder, numa Startup Studio, a curva de crescimento é muito mais rápida. Então, se não me engano, a mediana de tempo de uma startup para chegar em Series A com sucesso é quase 60 meses da fundação. Caso prático aqui, ele chegou em 48 meses. Menos. Então, e isso que... a Octa, a gente fez uma seed, que é o meio desse caminho, concluiu a seed quando a companhia tinha 16 meses. 15 meses. Então, a velocidade que a gente vive as coisas aqui é muito intenso, mas muito fruto dessa interação. Segundo os estudos da GSSN, chega 2 vezes mais rápido no Series A e a chance de sucesso é 2 vezes maior também. Arthur, você? Por que você está aqui com esse bando de doido? Eu tava naquela construção de visão de que alguma coisa precisava ser digitalizada no mercado, né? Eu já tinha passado por um processo de transformar o mercado do extremo marginalizado para algo escalável industrial, mas faltava muita coisa ainda de serviço ali. E aí, de 2015, foi quando eu me tornei CEO lá na JR Diesel, até 2018, eu fui construindo a visão do que seria essa digitalização. Não necessariamente ela teria que nascer por mim, né? Eu entendia que ela precisava nascer. E aí, 2018, foi um rabisco num caderninho ali, ficou claro dessa triangulação, né, entre frota, centro de desmontagem e tecnologia. E aí eu passei 2 anos pesquisando e fuçando e conversando para achar o cofundador ideal, porque eu entendia que eu não tinha o skill set necessário para fazer essa jornada. Eu vinha da economia real, eu não sou o cara que mergulha em um MBA para buscar esse conhecimento, etc. Blá, blá. Eu preciso aprender através de experiências, né? E aí foi muito engraçado porque quando estourou a pandemia, em 2020 ali, eu me vi ali muito no dever de compartilhar conhecimento para ajudar o empreendedor raiz, né, a sobreviver àquele momento.
E aí, de tanto falar sobre isso, a Fisher tava com... Isso não era nem Snack ainda, né? Era a Fisher fazendo as lives, também com um propósito parecido, e chamaram empreendedores raiz para falar, que no caso era eu e meu pai na época. E era o Dani entrevistando. Foi muito bacana o papo. E aí, quando o Dani começou o papo explicando o que era a Fisher, eu falei, cara, é exatamente o que eu estou buscando. Porque assim, eu não personifiquei o cofundador. Não era uma pessoa com características. Eu precisava dessas funções ao meu lado. E aí, o Dani descrevendo aquele troço fez muito sentido. E aí, acabou a live, eu falei, Dani, eu acho que o que eu quero é o que você faz. Vamos falar? No dia seguinte, acho que era 11 da manhã, a gente falou. Deu match. Baita alemão desse aí. E aí, acho que um mês, a gente já estava com o MOU assinado e rapidamente a Octa estava de pé. A Octa não tinha nome, a Octa não tinha... o produto que seria iniciado, etc. Foi literalmente pegar um emaranhado de ideias e de uma visão clara do que eu queria atingir, que era organizar uma plataforma para organizar o mercado. E aí a metodologia da Fisher colocou muito essa bola no chão. Então a gente começa por esse produto, porque daí é um low hanging fruit aqui, a gente consegue a mercado mais rápido, a gente consegue comprovar a tese com mais velocidade, a gente consegue funding para isso de uma forma mais estruturada. E cara, assim, acho que depois do MOU, em 15 dias, estava muito claro que eu ia cagar tudo se eu tivesse feito sozinho. Porque eu ia errar no valuation, eu ia errar na forma de fazer o funding, eu ia errar nas pessoas que eu estava contratando. Então, acho que não só foi uma jornada feliz ali de fazer um match muito bem feito entre o que eu estava buscando e o que vocês também estavam buscando do outro lado do empreendedor, que tinha a visão clara, vinha do mercado da economia real, mas precisava ter a jornada digital. Mas acabava casando também com a minha demanda de aprendizagem, que é na prática, na experiência, que é o tipo de coisa que você vive todos os dias aqui. Esse chaveamento, né, desse meu cofundador chamado Fisher é muito legal, porque em determinado momento eu preciso de skill A, vou falar com o Pietro. Depois é o skill B, vou falar com o Marcelo. Eu tenho o representante da Fisher, quase full time ali, que no caso é o Dani. Então, tudo isso, com certeza, dá um conforto gigante pro CEO da história, e faz a gente colocar bolas no chão. Acho que esse é o mais importante. Porque senão você fica com aquela loucura e os cacuetes da economia real, eles vão se apresentando e falam assim, não, calma, isso aqui é diferente, isso aqui se comporta de outra forma. Então, isso para mim foi uma super viagem bem sucedida até o momento. E só, a gente falou muito do Gamboa e do Marcelo, e o Gamboa são os outros fundadores aqui da Fisher que não puderam estar aqui hoje, mas eles, que nem eu e o Dani, eles estão no dia a dia de todos esses negócios. Vou passar pro Serginho. Bom, no caso da Lisa, né, acho que é um caso até particular, até fora do normal, vamos dizer assim. Mas é legal compartilhar, porque o fato da Fisher ser uma venture builder fez toda a diferença nesse caso, né? A Lisa, os fundadores originais acabaram saindo da Lisa, né, por opção própria, para o mercado e tudo mais, e a Lisa precisou pivotar. Então ela ficou com a Fisher, né? E aí nesse momento eu estava em transição, coincidentemente um investidor da Lisa é um amigo meu, falou, vai tomar um café com o Gamboa. E eu fui tomar um café, mas por conexão mesmo. E aí nessa conversa o Gamboa falou, sabe que eu acho que tem uma coisa aqui que a gente pode conversar mais pra frente? Eu falei, vamos embora. E aí, numa segunda conversa, ele me apresentou a Lisa. Falou, olha, tem a Lisa, até aqui tá a piscina gelada, fizemos isso aqui, aprendemos o que dá certo e o que dá errado, mas a gente tem isso aqui, ó, essa estrada para construir. Né? Resumidamente e aí, você encara? Né? E assim, se fosse uma aceleradora ou qualquer outra coisa, ele ia dar a chave do carro e fala, se vira. Né? Mas quando eu vi que era uma coisa que até então, naquele momento, eu não conhecia, o que era uma VB, ele me explicou, não, calma, a gente vai estar com você, a gente vai estar junto,
Vamos construir isso aqui junto. Resumidamente era isso. Não, beleza. Aí tá bom, porque eu também não sou o cara expert em mercado de capitais até então, né? Nem hoje. Um ano depois já é, né? Já sou um faixa amarela. E foi isso. Então, aí eu falei, beleza, putz, faz todo sentido. Acho que faz uma super diferença. E a gente começou a trabalhar junto. E aquele negócio, primeiro mês, né? Você já vai, beleza, o que eu vou fazer? Vou montar o produto da minha cabeça ABC, pelo que o Gamboa falou, é esse caminho. Aí o Dani falou, não, Sérgio, vamos fazer uma reunião de produto. Reunião de produto? Seguinte, ó, tem esse framework aqui, vai conversar com todos esses caras aqui do mercado, responde essas perguntas e volta a falar comigo. Falei, pô, tem coisa então, tem lição de casa, né? Tem checklist. Aí eu fui, conversei com um monte de gente do mercado, me abriram portas, fui testar, entender as dores, não sei o quê. Fiz todo o processo. Então, assim, essa diferença, né? Eu acho que é fundamental e a Lisa, assim, eu tô falando de abril de 21, né? Então, tô falando de um aninho aí, 3 meses. Em setembro a gente refez o produto e colocou no ar, né? 5 meses a gente colocou no ar. E esse ano a gente já está com outros produtos rodando, testando e tudo mais. E assim, se não tivesse feito essa lição de casa, se fosse da minha cabeça, 3 meses a gente não tinha saído do lugar. Então acho que esse é o meu caso aí que era legal compartilhar. Boa. Não. Venture Build é um negócio interessante, eu não conhecia antes de conhecer a Fischer e ao mesmo tempo eu lembro que a Fischer pivotou o negócio de uma gestora boutique focada em mercado de capitais. Necessariamente, eu lembro de um evento de lançamento do fundo audiovisual que teve em uma vernissagem aqui, então eu estava naquele momento que era ainda anterior à VB, então muito interessante a forma. A primeira visão que eu tive do Pietro claramente era, a gente se encontrou na porta de um cliente onde eu falei, cara, você é um designer ótimo. Aí ele falou, não, sou formado em engenharia. Eu falei, duvido. Era muito interessante. Era muito interessante. Então, as características das pessoas, elas depois você vai entendendo. Mas um ponto interessante era, antes de empreender, eu era investidor em startup. Investidor anjo em startup. E eu tinha investido. Eu lembro, 2017, eu estava na Entre Safra, que eu já estava próximo à Fischer, mas não tinha decidido lançar ainda um empreendimento em conjunto, e aí eu já tinha investido naquele momento em 10 startups. E aí tinha uma coisa muito interessante. Quando você tinha um empreendedor só na startup, a possibilidade dela falhar era muito maior, porque a pessoa não tinha ninguém para partilhar dúvidas, problema, desafio. Contratar colaborador não é tão difícil assim. A gente acerta e erra na contratação de colaboradores, mas no final é um trabalho. Se a pessoa não deu certo, ela segue a vida dela. Uma outra pessoa para ser seu sócio é um buraco muito mais embaixo. Várias vezes você vai ter não acordo dentro da sala fechada, sai da sala fechada, para fora vocês estão acordados e tem que tocar uma companhia. Então, muito difícil você encontrar uma outra pessoa para ser um sócio seu na operação, ser um cofundador na operação. E aí a Venture Build ela tem essa característica, ela faz isso profissionalmente, ela consegue complementar com várias pessoas. Então tem um time que te ajuda a acelerar o negócio como sócio e não apenas como uma aceleradora, que é um Airbnb que te aluga um quarto, certo? Não, aceleradora, com todo respeito, parece um Airbnb que te alugou um quarto. Você vai lá e no final é um vai filhão, porque o que acontece na prática é ela te dá boa sorte, ela te dá uma referência boa, mas é um vai filhão. Venture Builder é diferente, porque é um sócio no negócio, então faz toda a diferença. E até olhando no meu portfólio de startup investidas, eu lembro vários casos onde o empreendedor era um cara que ele era genial, eu nem sabia o que era o conceito de empreendedor de palco, mas quebrei a cara investindo como empreendedor anjo, como investidor anjo também, porque o cara era ótimo de palco, mas necessariamente não conseguia tocar. Seguramente se tivesse um sócio para que ele complementasse a capacidade dele de vendas com outras características necessárias para fazer o empreendimento funcionar, aquele empreendedor podia ter dado certo. Então, é muito diferente. Tá? E ao mesmo tempo, abre espaço para você se focar nas coisas que você é bom. Porque tem uma coisa que é empreender, eu acho que faltou da minha primeira resposta lá. Eu acho que empreender e fazer uma startup dar resultado é você separar o que é bom do que você é muito bom. O que vai fazer o diferencial no mercado, o que vai fazer a empresa ser boa, são as escolhas que você fizer do que você vai ser muito bom. Tem algumas que você não pode passar vergonha, mas as que você é muito bom é que vai fazer você crescer. E aí a Venture Builder ajuda você a cobrir as coisas que necessariamente você tem que ser bom
para que você foque no que você é muito bom. Boa. Eu acho que tem antes eu já falar, tem um ponto, todos eles comentaram, mas que não daria certo se as pessoas que a gente traz não tivessem a humildade de sentar e falar, isso eu não sei e eu tô disposto a ouvir. Acho que o Renatinho falou um negócio do ego, cara. Tipo assim, você tem que tirar o ego da história. Né? É isso. Acho que a humildade de você sentar e falar, pô, isso aqui eu não sei. Então eu vou ouvir com alguém que sabe. O Arthur viveu a vida... O que a gente sabe disso? Não é nada. Mas a gente chegava pro Arthur e eu dava pitaco. E o Arthur falou, não, tá bom, vou ouvir. O Rogério, 20 anos de mercado. O Rogério tem mais tempo de mercado do que eu tenho de vida. Mentira! Brincadeira, fala. Pratica o desapego do ego agora. Exercício. Esse negócio de desapegar o ego, assim, pra alguns é mais fácil, pra alguns é mais difícil. Né? Pra mim foi bem mais difícil. Inclusive, eu tô saindo. Ainda não. Não, mas o que eu acho que a grande diferença porque quando você fala de Fisher, você fala assim, pô, os caras têm um escritório legal, vai todo mundo lá pro escritório e senta todo mundo junto e troca. Mas coworking também é assim, né? Você vai no WeWork, você vai ter um monte de cofundador ali e você pode trocar e tal. Mas tem uma diferença enorme entre, eu vou tomar um café com o Serginho, vou tomar um café com o Arthur, que tá aqui o dia todo, o Bruno, quando estava lá no começo com a gente o tempo todo, e a gente troca ideia, alguma coisa assim, mas a outra coisa é ter um sócio meu, que também é sócio do outro cara, e que sabe muito bem a dor dos dois caras e consegue ligar a experiência de uma startup com outra muito mais do que eu conseguiria trocando com outro founder. Então, o fato de vocês estarem em todas as empresas e saber profundamente de todas as empresas, mesmo não sendo o mesmo sócio da Fisher em cada uma, mas vocês conhecem os problemas muito mais do que a gente conseguiria trocar só entre a gente. Então, é muito mais que um coworking, é muito mais do que só estar a gente no mesmo lugar, é realmente trocar a experiência de verdade. Assim. Eu arrisco dizer que assim, esse fio condutor, que quando materializa muito isso, é em produto, no caso, mas principalmente em funding, né? Acho que a gente acho que, arrisco dizer, a gente ganhou uma vivência bem sólida em fundraising e conseguir colocar a companhia no estágio que o fundraising faz sentido, é saudável e termos saudáveis, seja de elemento de gestão de cap table, seja de perfil de investidor, seja de estruturação da rodada, né? Acho que vocês todos viveram... tudo, cara. Tipo assim, não é só... acho que também o go-to-market, cara. Go-to-market também. É uma ajuda extremamente importante, porque no final das contas, cara, as startups precisam vender. Né? Verdade. Então, o go-to-market... diferentes experiências de go-to-market dá para vocês uma cancha de ajudar o empreendedor, né, que dificilmente a gente teria se tivesse no coworking, como o Roger falou, entendeu? Então, porque uma coisa é você falar de go-to-market, como o Roger falou, no cafezinho com alguém, outra coisa é você falar com quem conhece de verdade a experiência de cada uma das empresas, né? Então, não é só... A abertura de cada um para conversar com o outro, assim. Também. Nunca teve uma vez que a gente falou, Ale, toma um café com o Renatinho falou, não tenho tempo. Não. Ou, conversa com o Renatinho Serginho. só agora, depois que ele fez o exit, que ele tá exibido. Mas não teve uma vez que a gente falou, conversa com... É diferente. Uma coisa é a gente tá falando, outra coisa... vocês que são mais similares, são empreendedores, Fisher, um conversando com o outro. E acho que nunca teve um caso onde ninguém abriu ou topou tomar um café ou gastou um tempo ali tentando ajudar o outro. Acho que isso é muito importante. Pega, a gente equaliza, a gente procura fazer coisa junto mesmo. Não só bater papo, mas, tem muitas complementariedades. Isso é função dessa dinâmica que foi criada. Total. Bom, a gente está com 1h10, ninguém mais deve estar ouvindo a gente já essa hora. Então, vou primeiro dar os kits. A Júlia preparou kits para todo mundo, dos nossos apoiadores. Vai mandar passar, não vai passar. Eu achei que ela ia passar aqui, achei que finalmente ela ia aparecer. Você descobriu a mão da Júlia. A gente mudou o cenário justamente para a Júlia aparecer. Por favor, dê zoom na mão da Júlia. Dessa vez, não foi dessa vez ainda. Já chegou? Esse vai para você.
Tem pra gente também? Não acredito. Esse vai ser o seu. Você é empreendedor, né? Esse vai ser o seu. Ah, outra sacola. Que é pra gente? Não, a gente participou de 10 episódios. Até agora. Olha. Já. Ó, hein? Ela é brava com a gente, mas agrada. A gente toma bronca todo. A gente toma bronca todo dia. Olha só, obrigado. Camiseta da Mínima. Eu vinhozinho da Verone pra todo mundo. Aí sim. É uma camiseta? O que é? É uma camiseta. A camiseta. Pode trocar, fica barrigudo? Ó, enquanto. Quer experimentar ao vivo, hein? Enquanto a gente vai. Melhor não. Enquanto a gente vai abrindo os presentes, eu vou dar 30 segundos para cada um deixar uma mensagem final. Vou começar pelo Bruno dessa vez. Bruno, 30 segundos para uma mensagem final. Legal. Empreender é algo que é capacidade de reação pura. Plano é super importante, mas sua capacidade de entender se está funcionando de acordo com o que você pensou é mais importante. Segunda questão, constituir time. Se você conseguir ter pessoas que te ajudam a recrutar, avaliar e desenvolver, é fundamental no longo prazo. E o terceiro, manter uma ótima relação com investidores, porque muito do que o Daniel comentou, a questão de você estruturar, estar conectado o tempo inteiro para mostrar ao mercado o que você faz, versus você levantar capital, versus você ter apoio dos investidores, é fundamental. Se você fizer essas três coisas, você tem a básica, né? A diferença se isso vai dar certo ou não, aí você tem mercado, você tem cliente, você tem sua capacidade de fazer, você tem a capacidade de vender, mas necessariamente esses três aqui eu acho que considerações importantes para... Boa. Renatinho, vamos mudar a ordem. Como o Balão pediu, você queria ser o segundo, não queria? Cara, eu acho que como mensagem final aqui para quem tem de fato o desejo, interesse de empreender, eu acho que o cara tem que seguir um pouco sonho, feeling. Eu acho que o feeling é uma coisa crucial, assim, a gente não leva tanto em consideração, mas às vezes a gente sabe o caminho que a gente deve seguir e a gente se questiona mais do que deveria, né? Mas, pô, tem que ter a coragem de fazer acontecer, tem que estar próximo das pessoas ali. E não ter medo de fato de errar, porque você vai mais errar do que acertar, com certeza. Serginho. Bom, deixa eu pensar aqui. Não, tentar ser um pouco coach aí, vai. Tem uma frase de um escritor inglês que eu gosto bastante, chama Rudyard Kipling. Ele tem a frase, ela tá na entrada de Wimbledon. E é muito legal que ela fala o seguinte: na vitória ou na derrota, trate esses dois impostores da mesma forma. Então o que ele fala? Se você teve vitória, não acha que você é a última bolacha do pacote. Não baixa a guarda. Você vai tomar na cabeça logo logo. E ao contrário também. Não é porque você perdeu, não conseguiu fechar um negócio, não acha que seu negócio está errado, que você vai falir e tudo mais. Então trate esses dois igual. Você comemore, você fique puto quando deu errado, mas respire e começa de novo. Boa. Ale. Acho que eu como isso mesmo, resiliência, né, cara? Você vai tomar muito na cabeça, vai dar muita coisa errada, vai dar medo às vezes. Puta, cara... Tem que chegar lá, não sabe como, mas, cara, resiliência, cara, não tem nada que substitua trabalho, né? Correr atrás, trabalhar e constância, minha palavra do momento, cadência. E é isso, cara, correr atrás, né? E muitas vezes vai ser solitário, muitas vezes você vai ter dúvidas, mas, cara... Segue em frente, é isso aí. Arthur? Acho que a gente acorda quebrando todo dia e vai dormir achando que fez alguma coisa certa. Mas eu acho que o empreendedor ele tem que procurar mais terapia do que MBA. Acho que é um número um. E o segundo, ter uma visão muito clara do porquê que ele está fazendo isso. Porque vai doer, vai dar dor de cabeça, vai dar frio na barriga. E se você não tiver clareza por que você está buscando isso, o propósito, seja, o nome que você dá para isso, você vai desistir. É um fato. Então, se não tiver clareza, nem tenta. Boa. Rogério? Cara, eu acho que é um pouco tudo que o pessoal falou, mas também tem achar as pessoas certas para fazer essa jornada junto com você, né? Putz, todo mundo falou, é muito difícil você fazer sozinho, tem muita coisa que você não sabe fazer e você tem que achar... se você achar as pessoas que complementam os teus skills e que vão atrás de umas coisas, você vai atrás de outras coisas, você não
bom, você consegue fazer, mas é muito mais complicado, né? Então, eu acho que o principal é achar os parceiros ideais para tocar um negócio. Boa. Dani? Bom, acho que sintetizando tudo isso, acho que deu para todo mundo ver que a nossa vida é uma mistura de alta ambição, exercício de humildade intelectual constante e muita velocidade. Então, acho que o que a gente acaba fazendo no dia a dia é equilibrando esses 3 pontos a toda hora e viver essa montanha russa que é o nosso dia. Tem vários momentos de... Eu penso todo dia, assim, se meu dia foi positivo, seu saldo foi positivo. E para mim positivo eu aprendi alguma coisa e eu movi alguma coisa durante o dia. Acho que aqui a gente tem o benefício de conseguir fazer praticamente os meus dias são positivos quase todos porque a gente tem a oportunidade de fazer essas coisas aqui na Ficha. Boa. Acho que aqui a gente consegue perceber, como a gente falou, a gente só vê muitas vezes da porta para fora das outras startups e aqui a gente consegue perceber da porta para dentro que tem muita dor e que ninguém está sozinho nos problemas. Eu vou te dar uma última chance de aparecer, o último episódio da temporada. Você quer vir aqui? Júlia, você quer vir aqui dar um recado? Tem certeza? Eu ia deixar você dar os recados finais da temporada. Você não quer dar os recados finais? Não quer nem aparecer a voz aqui? Não, já apareceu. A voz já apareceu. Só virar a câmera. Então tá bom, eu vou... Gente, esse é o último episódio da segunda temporada. A gente quis encerrar de um jeito diferente aqui, trazendo quem faz parte da Fischer. Afinal, a gente não estaria aqui hoje se não fossem todos esses empreendedores acreditando e apostando na gente. E para você que está ouvindo a gente até agora, depois de 1h18 de podcast, queria falar para você acompanhar todos os episódios do Projeto Venture lá no site da Snack, também nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram. Tem muita coisa legal e agradecer por ter visto e por ter apoiado esse projeto de alguma forma. Quero agradecer o Dani, que teve essas 2 temporadas comigo aqui fazendo parte disso, e todos vocês que toparam participar e contar de forma tão aberta sobre as histórias de vocês. Pessoal, é isso. Obrigado e até a próxima temporada.